Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te... Boa noite a todos. Que a graça, a paz e o melhor de Deus seja sobre a sua vida nessa noite, amém? Que todos sejam muito bem-vindos à nossa celebração, ao nosso culto a Deus nesse lugar. Quero convidar você a se colocar em pé, pegar a sua Bíblia, acessar aí a sua Bíblia. É sempre poderoso quando o povo de Deus se reúne, porque ali a presença de Deus se manifesta, a presença de Deus é viva, é eficaz, a presença de Deus sempre faz algo novo quando o seu povo se reúne. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Muito poderoso que Deus tem feito no nosso meio. Sempre especial estarmos diante de Deus como igreja. Comemoramos hoje o dia do pastor, e eu quero agradecer cada manifestação de carinho, cada presente, as surpresas que nos foi feito desde de hoje de manhã. Que o Senhor nos abençoe a continuarmos correndo juntos, cuidando do rebanho, cuidando da igreja amada do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, diz assim: acontecerá que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Outras versões falam que é chegado o fim da escravidão, que Deus é aquele que põe fim à escravidão do seu povo. Essa é uma noite em que nós somos chamados à liberdade. Essa é uma noite em que nós somos chamados a viver uma nova dimensão na nossa vida com Deus. Cristo nos chamou para nos pôr em liberdade em todas as áreas da nossa vida. Há uma unção da parte de Deus sendo liberada neste lugar, para nós podermos ocupar o nosso lugar de filhos. Deus nos chamou para ocuparmos um lugar, uma filiação que nós temos diante dele. Há muito o Senhor nos escolheu para sermos filhos, para andarmos em intimidade, para andarmos como um povo livre, bem-sucedido, bem-aventurado. E essa noite o Senhor separa para nos colocar em liberdade. Essa noite o Senhor nos separou e nos convida a sermos livres, do cativeiro na nossa alma, a sermos livres das prisões que nos impedem de corrermos a carreira que Deus tem proposto para nós. Deus quer que sejamos livres. Deus quer que venhamos andar firmemente, de cabeça erguida, vivendo os melhores dias da nossa vida. Que nessa noite nós possamos fazer diante de Deus um trono de adoração. Sempre que a igreja do Senhor se reúne, algo poderoso
Deus. É impossível estarmos aonde Deus está e permanecermos da mesma forma e as coisas permanecerem da mesma forma. Esta é uma noite revolucionária, é uma noite extraordinária em que a presença de Deus se manifesta neste lugar, na sua vida, na sua casa, e com certeza você não sairá daqui da mesma forma, porque grandes coisas o Senhor tem separado para o seu povo. Amém? Quero que você feche seus olhos, quero que você comece a falar com Deus, comece a levantar a sua voz em oração e ministrar diante dele o que te trouxe neste lugar, o que faz com que você invoque a sua presença. Vai dizendo a ele: Senhor, nós reconhecemos que tu és o grande Deus, poderoso, eterno, digno, santo. A ti nesta noite, Senhor, nós nos reunimos e faremos a ti um trono de louvor. Queremos que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, queremos que o Senhor seja entronizado neste lugar, queremos ouvir a tua voz, queremos tocar, Jesus, nas tuas vestes. Queremos, Senhor, nesta noite, Pai, estarmos sensíveis ao que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, quer fazer na nossa família, na nossa casa. Não queremos mais ser os mesmos. Para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. Queremos andar nesta liberdade em Cristo Jesus. Queremos ocupar o nosso lugar de filhos amados. Queremos, Senhor, fazer a Ti um trono de adoração, reconhecendo quem Tu és, o nosso Pai, o amado Senhor, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és o Deus forte. Seja bem-vindo nesse lugar. Precioso Espírito Santo, o que Tu queres fazer nesta noite, fica à vontade, porque somos Teu filho, somos Teu povo, estamos sensíveis à Tua voz e à Tua direção nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Igual a
Oh, nós te adoramos, Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nos encher, Senhor, da Tua presença, da Tua glória. Senhor, dá-nos liberdade do Teu Espírito Santo, Senhor, para agir e fluir, Senhor, em cada um de nós, no meio da Tua igreja. Nós, Senhor, pedimos que a Tua santa e a Tua gloriosa presença se manifesta, Senhor, em nós. Nós, Senhor, pedimos, vem com a Tua glória, vem com a Tua presença. Nós, Senhor, queremos Te adorar. Nós queremos, Senhor, que o amor venha fluir, Senhor, em nossos corações. Nós pedimos que o Espírito Santo venha derramar do Teu amor sobre nós, do amor ágape, do amor incondicional. Que em nome de Jesus, o fluir do Teu amor venha se manifestar neste lugar de forma sobrenatural. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos. Junto ao Teu coração, onde eu desejo estar. Há uma voz que como um som de
queremos beber de Ti mais uma vez essa noite, sabendo, Senhor, que Tu tens águas que são vida para nós. Nós bebemos da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua palavra. O nosso coração é sedento pelo Senhor. Nós ansiamos por mais da Tua glória, do Teu poder, da Tua vida, por mais da Tua palavra. Nós pedimos que nesta noite, Pai, o Senhor nos dê espírito de sabedoria, revelação, entendimento, que haja a luz da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, revela a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos essa necessidade. Vem e toma o Teu lugar, fica à vontade. Doce Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, no nome santo de Jesus. E se você puder, diga amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus você recebe dizendo amém. Glória a Deus. Nós agradecemos mais uma vez a todos os que nos cumprimentaram, expressaram o seu carinho, o seu amor. Hoje é o dia do pastor e das pastoras também, e nós estamos felizes em poder pastorear o rebanho do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor, e somos honrados e privilegiados por isso. Quero também cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo no Facebook, no Instagram, e essa semana também a palavra sempre é projetada no YouTube também. Aqueles que não estão inscritos ainda no canal da igreja, gostaria que você se inscrevesse. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Antigamente nós usávamos só o Facebook, e devido à pandemia nós tivemos que tentar usar o YouTube. O YouTube precisa de 1000 inscritos para nós podermos então projetarmos o culto ao vivo. Então, como nós não temos ainda 1000 inscritos no YouTube, nós não podemos no YouTube fazer o culto ao vivo, por isso está sendo feito só pelo Facebook e pelo Instagram. O pessoal também está vendo que nós estamos usando uns aparelhos novos. Nós adquirimos alguns aparelhos para qualificar o som, aqueles que nos acompanham, e devido aos ajustes estava dando um ruído, um chiado. Algumas vezes ficava o volume muito alto, outras vezes o volume ficava baixo, e nós estamos acertando, ajustando. O pessoal aí da mídia está procurando organizar e deixar tudo ok para que você possa participar da melhor forma possível, amém? Nós estamos sendo ministrados dentro dessa série de mensagens falando seja livre em Cristo Jesus, e nessa noite nós vamos falar sobre o poder de Deus, livres pelo poder. Toda a ênfase da ministração dessa noite vai ser em cima do poder. É o poder de Deus que nos faz ser livres, e nós precisamos entender que o poder de Deus, ele está para nos libertar e nos levar a viver a vida para o qual Deus nos criou. Vou repetir para você anotar isso. O poder de Deus, ele está para nos libertar e nos levar a viver a vida para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para uma vida de liberdade. Alguém pode dizer amém? Amém. Nós não fomos criados para a escravidão. É verdade que toda a liberdade sem Jesus, no final, ela se torna uma escravidão. Nós temos que entender isso. E nós, lidando com igreja, lidando com pessoas, infelizmente nós temos visto muitas vidas, muitas mesmo, aprisionadas, vivendo em cárceres, vivendo acorrentadas, vivendo abaixo daquilo que é o propósito e o projeto de Deus para as suas vidas. E nós temos que também perceber o que nos aprisiona. Nos cultos anteriores nós falamos sobre algumas coisas que nos aprisionam. Falamos sobre crenças erradas, religiosidade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus aprisiona o homem. Tudo aquilo que o homem vive na ignorância do seu entendimento com relação à fé, isso acaba aprisionando o homem. Então, crenças equivocadas, crenças erradas, são formas de aprisionamento.
e também nós percebemos outras pessoas escravizadas no vício. E quando nós falamos de vício, nós podemos falar sobre muita coisa. Outras em sentimentos maus, pensamentos tóxicos, outras escravas no pecado. E nós não fomos criados para a escravidão, nós fomos criados para a liberdade dos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Como que nós somos livres das prisões? A chave para nós sermos livres das prisões, nós precisamos do poder de Deus. Diga: eu preciso. Mais alto, se você puder, diga comigo, diga: eu preciso do poder de Deus na minha vida. Nós precisamos desse poder de Deus na nossa vida. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, para que você possa então acompanhar, lendo na palavra de Deus. Você que está anotando, glória a Deus pela sua vida também. Nós estimulamos sempre que você traga a sua Bíblia, que você acompanhe aí na sua Bíblia. Você também que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, faça a sua anotação, para que você possa meditar, e por meio daquilo que nós aprendemos no Evangelho, nós recebemos então essa liberdade que o Senhor tem para cada um de nós por meio da sua palavra. Aqui o próprio Cristo, primeiramente ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele tem todo o poder. E aqui ele reúne os seus discípulos, todos aqueles que estão seguindo a Cristo, e ele compartilha, ele libera esse poder. Então Jesus aqui está dizendo: eis aí vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esse poder que Jesus ele está dando a todo aquele que está seguindo a ele, todo discípulo, todo aquele que se tornou um filho de Deus por meio do crer e receber a Jesus. Esse cristão, esse discípulo, ele tem então o poder. Jesus dá a cada um de nós esse poder, e eu e você precisamos nos apropriar. Diga comigo: apropriar. Nós precisamos nos apropriar desse poder. E esse poder, ele não é um poder humano, ele é um poder espiritual, é um poder sobrenatural. E nós vamos falar hoje sobre a maneira que nós, como que eu recebo, pastor, esse poder, porque eu quero ser livre, eu não quero estar aprisionado, eu não quero viver cárceres, eu não quero estar acorrentado por absolutamente nada. Eu quero viver a vida de liberdade que Jesus tem para mim. E Jesus é aquele que foi enviado de Deus para dar a nós essa liberdade. O próprio Evangelho vai dizer que para isto se manifestou o Filho de Deus. Se você tem a sua Bíblia, lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai falar que para isto se manifestou o Filho de Deus, Cristo. Nós podemos ler assim: para isto Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é para destruir o ser humano. As obras do diabo é para levar o homem que foi criado para ser livre e a imagem de Deus. As obras do diabo têm como propósito impedir o homem de viver a vontade de Deus, tirar o homem daquilo que é o propósito eterno de Deus, levar o homem a viver aquém, ou nos levar a viver aquém da vontade de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus veio para destruir, para desfazer todas as obras do diabo. Diga amém, diga glória a Deus. O diabo, ele escraviza por meio da mentira. Você tem que entender isso. O diabo, ele escraviza por meio da mentira. E aqui eu quero falar sobre 4 formas do diabo enganar, mentir. Primeira coisa, ele mente sobre a liberdade. O conceito de liberdade que ele quer que nós tenhamos não tem nada a ver com o Evangelho. Então ele mente sobre a liberdade, primeira coisa. Segunda coisa que ele mente é sobre nós mesmos. Ele não quer que nós tenhamos a identidade definida em Deus.
O diabo não quer que nós saibamos que nós somos filhos, que nós nascemos para vencer, que nós somos perdoados, que nós somos amados. Ele não quer que nós saibamos que nós temos uma identidade. Ele não quer que nós saibamos que Deus acredita em nós. Então ele mente sobre nós mesmos, para que nós não venhamos viver na identidade de filhos, na identidade de perdoados, na identidade de salvos, na identidade de escolhidos. Ele não quer que nós venhamos descobrir as verdades. Por que isso, pastor? Porque ele é o pai da mentira, e a maneira que ele opera é por meio do engano. Quanto mais ignorância, mais ele pode escravizar. A ignorância, eu sempre falo que a pior das ignorâncias é a ignorância espiritual, porque quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos, nós acreditamos em qualquer coisa. E o Evangelho, a verdade, ele vem justamente para nos libertar das crenças equivocadas. Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos declarar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio da verdade que Deus opera, e é também por meio da mentira que o diabo ele trabalha. Então, primeira coisa, ele mente sobre a liberdade. Segundo, ele mente sobre nós mesmos. Ele mente, terceiro, ele mente sobre Deus. O diabo ele não quer que nós venhamos acreditar em Deus. E quando nós acreditamos, ele começa a nos levar a ter crenças erradas sobre Deus. Você sabe que tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita que Deus é bom. Ele não quer que nós venhamos acreditar que Deus é bom em todo o tempo. Quando a Bíblia diz, a verdade diz que Deus é bom em todo o tempo, apesar de qualquer circunstâncias que eu e você estejamos vivendo. Deus é bom em todo o tempo. Essa é a verdade de Deus. Mas Ele não quer que nós venhamos acreditar que Deus é bom apesar das circunstâncias, apesar das adversidades. Ele não quer que nós venhamos acreditar que Deus é fiel. Ele não quer que nós venhamos acreditar que Deus cumpre com as suas promessas. Ele não quer que você acredite sobre Deus. Por isso ele mente sobre Deus, ele engana sobre Deus, e por fim, ele mente sobre ele mesmo. Como assim, pastor? Sim, porque ele age por meio da mentira. Então ele mente sobre a liberdade. O ser humano sem a verdade, ele está equivocado com relação à verdade. Ele mente sobre nós mesmos, ele mente sobre Deus, e ele mente sobre ele mesmo. E aqui eu quero que você pode anotar aí, em João 8,44, Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Por isso que ele não tem outra forma de atuar senão pela mentira. E como nós recebemos esse poder para sermos livres de todas as cadeias? Como que eu me torno um homem livre? Como que eu me torno uma mulher livre? Como eu vivo a liberdade do Filho de Deus? Como eu vou andar na verdade? Então nós vamos falar hoje algumas coisas, talvez as mais importantes aqui, que nós precisamos. Primeira coisa, nós precisamos da palavra de Deus. Diga, eu preciso da palavra de Deus. O poder libertador está na palavra de Deus. Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o poder de Deus que salva. A palavra salvar aqui no grego é sozo, que não é só salvar do inferno, mas salvar é também abençoar. Salvar também é liberar para ser bem-sucedido. Salvar aqui, o Evangelho também tem poder para curar.
Salvar aqui também é libertar. Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho faz uma obra completa no coração, na vida do ser humano. Ele não só salva, mas também ele perdoa. Ele não só perdoa, mas também ele cura. Ele não só cura, mas também ele liberta. Ele não só liberta, mas também ele abençoa, ele prospera. Ele faz com que o homem viva o propósito para o qual ele foi criado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O poder do Evangelho. Nós somos o povo que anda por meio do Evangelho. Nós somos o povo, a igreja do Senhor. Na verdade, nós fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem o Evangelho para ser guiada por meio dele. Tudo que nós aprendemos da parte de Deus, nós aprendemos por meio da palavra, por meio do poder do Evangelho. Jesus também, ele falou: vocês erram. Mateus 22, 29, Jesus disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras, vocês erram não conhecendo o Evangelho. E sempre que nós erramos, nós pecamos. Aliás, uma das definições de pecado é errar o alvo. E toda vez que nós erramos, nós nos tornamos prisioneiros do nosso erro. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, há prisões para o ser humano. Por isso que o nosso coração deseja sempre a vontade de Deus. Tem algum coração assim aqui? Nosso coração, ele deseja sempre a vontade de Deus. O que nós queremos mais do que tudo é a vontade de Deus. Rejeitamos toda e qualquer vontade contrária àquela que é a vontade de Deus. E a palavra de Deus também, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Lá em Hebreus 4:12, a Bíblia vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra aonde ninguém pode chegar, no mais íntimo, no mais profundo, no mais escondido do coração, da mente humana. Tem coisas que ninguém mais pode fazer, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. E graças a Deus por essa palavra, por esse Evangelho que nos salvou, por esse Evangelho que está salvando vidas, que está restaurando pessoas, que está restaurando histórias, que está restaurando casamentos, que está restaurando famílias, que está mudando destinos eternos. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Diga amém. Amém. Glória a Deus por esse Evangelho. E o Evangelho, ele não pode ser lido como uma palavra comum, como uma palavra humana, porque é palavra de Deus. Não é palavra de uma igreja, não é palavra de um pastor, não é palavra de um irmão, é palavra de Deus. Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que nós precisamos, pastor? Nós precisamos crer nesse poder. Eu preciso crer que o Evangelho é poderoso. Eu preciso crer que o Evangelho é a verdade de Deus. Eu preciso crer que o Evangelho é a luz que dissipa toda a escuridão. O Evangelho é poder que liberta todo aquele que está cativo. Diga glória a Deus por isso. Então, a segunda forma de nós recebermos o poder é pela oração. Conhecemos a palavra, por meio da palavra nós conhecemos a nossa realidade, a nossa condição. Por que nós fomos criados? Deus criou você com um propósito. Deus tem um plano, um projeto maravilhoso, lindo, para que você seja bem sucedido nesse propósito, nesse projeto. E quando nós conhecemos a Deus, logo nós aprendemos que nós fomos criados para relacionamento com o nosso Pai. Nós fomos criados para relacionar com Deus. Nós relacionamos com Deus por meio da palavra. Nós relacionamos com Deus por meio da oração. E quando nós vamos e começamos a orar e começamos a buscar a Deus, não aquela reza repetida, sem saber o que está acontecendo, não, mas uma oração genuína, uma oração sincera, uma oração ao Pai,
por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Quando nós começamos a orar a Deus, o poder de Deus é liberado. E quando esse poder é liberado, cadeias são quebradas. Quando esse poder é liberado, curas emocionais acontecem. Quando esse poder é liberado, corações endurecidos se quebrantam. Quando esse poder é liberado, incrédulos passam a crer em Deus. Quando esse poder de Deus é liberado, pessoas que estavam vivendo no lamaçal de pecado passam agora a viver uma nova vida por meio do poder de Cristo Jesus. A obra que Jesus faz na nossa vida, ela é completa. O Evangelho, a oração, e eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31. O poder da oração. A palavra de Deus vai dizer aqui: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que aconteceu? Tendo eles o que? Orado. Tendo eles aqui clamado, tendo eles aqui invocado, buscado ao Senhor por meio de um recurso chamado oração. Quando você está lendo a Bíblia, você está buscando a Deus. Mas quando você está orando, você também está buscando a Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui que esses irmãos, eles estavam buscando a Deus pela oração. E quando eles estavam ali orando, o Espírito Santo veio sobre eles e encheu o coração deles. E esse enchimento do Espírito Santo, resultado da oração, do clamor, do invocar o nome do Senhor, deu a eles capacidade, deu a eles intrepidez. E eles começaram então a anunciar cada vez mais o Evangelho do Senhor com ousadia. Eu não sei se você está entendendo, mas quando nós oramos, nós nos revestimos do poder do alto. Quando nós oramos, nós nos enchemos do poder de Deus. Mas essa oração, ela precisa ser uma oração constante. Nós não devemos orar de vez em quando, nós devemos orar constantemente. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, ore continuamente. No dia que você se converteu, quando você se converteu, você está se convertendo agora, você tem que entender, você precisa da palavra da oração. Você precisa de outras coisas aqui que nós vamos falar logo mais, mas à medida que você converteu ao Senhor, no dia que você se converteu, você passou então agora a estar numa batalha espiritual. E a maneira que nós vencemos essa guerra é orando. A Bíblia vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, contra a potestade e contra dominadores desse mundo tenebroso. O crente que não ora, o cristão que não ora, ele não vence. O cristão que não ora, ele está aprisionado. O cristão que não tem hábito de buscar a Deus pela palavra, pela oração, ele não vive uma vida livre e nem uma vida plena. Quanto mais você ora, mais livre você se torna. Quanto mais você ora, mais pleno você se torna, mais cheio do Espírito Santo. Por que os nossos irmãos aqui, eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam orando, porque eles estavam clamando, porque eles estavam dizendo: Deus, nós precisamos do Senhor. Porque eles estavam dizendo: Deus, nós queremos mais, nós queremos mais. E à medida que Deus enche, Ele também nos capacita a fazer a obra de Deus. À medida que nós somos cheios da presença, essa presença nos dá ousadia, nos dá capacidade, nos leva a fazer coisas em Deus que nós, por nós mesmos, não damos conta de fazer. A oração, ela capacita e fortalece. Vou repetir: a oração
ela capacita e fortalece. Quando oramos, nos capacitamos, porque não somos só capacitados pela palavra, a oração também nos capacita, porque a nossa batalha é espiritual. Nós oramos, a Bíblia diz que ninguém pode roubar os bens do valente se primeiro não manietar, não amarrar o valente. Ou seja, primeiro tem que ser oração. Se eu quero falar de Jesus para minha família, primeiro eu tenho que orar por ela. Se eu quero falar de Jesus para os meus familiares, eu tenho que orar por ele. Eu orei 3 anos para a conversão da minha mãe, 16 anos pela conversão do meu pai e 22 anos pela conversão, ou melhor, 3 anos pela conversão da minha mãe, 16 anos pela conversão da minha irmã e 22 anos pela conversão do meu pai. A oração, ela vai trabalhando no coração do incrédulo. A oração vai derrubando as barreiras, as resistências, no coração das pessoas, para que o Evangelho, a verdade não entre. E essa resistência espiritual, essa barreira, nós temos que orar para que ela caia por terra em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo, não tem nada que não possa ser mudado pela oração. Tudo a oração pode fazer. E eu quero aqui dizer que a primeira coisa que a oração quer fazer é mudar o coração de quem está orando. O primeiro a ser mudado tem que ser aquele que ora. E isso acontece quando você começa a relacionar-se com Deus orando. Deus vai mudando o teu coração, Deus vai mudando a tua mentalidade, Deus vai mudando a tua linguagem, Deus vai mudando as coisas que você ouve, Deus vai mudando as coisas que você vê. Quando você começa a falar com Deus, o Espírito Santo começa a fazer uma obra linda no seu coração. Por isso que o diabo, ele trabalha tanto para que você não pratique a oração, para que você não vá para a oração. Quantos obstáculos que você tem para orar, não é verdade? Mas tem que vencer todos eles em nome de Jesus, porque maior é Deus que está em nós do que aquele que quer nos impedir de orar. Então eu quero aqui estimular você, ore mais, comece a orar. Comece a orar 5 minutos, ore 10, ore 15, ore meia hora. Quanto mais você orar, mais revelação do Senhor você terá. A oração, ela traz revelação. E o terceiro ponto aqui, então nós falamos a palavra, a oração e agora pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, que a palavra de Deus vai dizer: mas recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo ele vem na nossa vida? Quando nós cremos e recebemos a Jesus. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. O Espírito Santo, ele só habita na vida daquele que creu e recebeu a Jesus. O Espírito Santo, ele passa a habitar na pessoa que nasceu de novo, que teve uma experiência com o Senhor. Aquela pessoa que deu o seu coração para Jesus. O Espírito Santo veio habitar em nós, veio habitar no coração do crente. E esse Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós. E você sabe que o Evangelho, o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios 5,18, ele dá uma ordem para nós nos encher do Espírito Santo. Ou seja, não é só para ter o Espírito Santo, é para também se encher do Espírito Santo. É para buscar mais plenitude do Espírito Santo. E não tem como nós buscarmos mais plenitude do Espírito Santo senão orando, senão buscando, senão adorando ao Senhor. Então nós somos a habitação de Deus no nosso espírito. Deus habita em nós. O poder de Deus está em nós. Você não é pouca coisa. Você é filho de Deus e tem dentro de você o poder. E é assim que nós devemos andar, como alguém que tem nele o poder de Deus.
E quando nós abrimos a boca e falamos em nome de Jesus e oramos em nome de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer. Creia nisso. Comece a praticar. Pratique mais o enchimento do Espírito Santo. Busque mais pelo Senhor. Deseje mais. Sejam famintos, sejam apaixonados. Queira conhecer quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que habita em você. E para nós encerrarmos, o quarto ponto aqui é a presença de Deus. Nós somos um povo que valoriza a presença de Deus. Valorizamos a palavra, valorizamos a oração, valorizamos o enchimento do Espírito Santo. E para concluir, nós valorizamos a presença. Nós valorizamos, nós queremos a presença, nós queremos sentir, nós queremos tocar, nós queremos experimentar a presença. Nós temos o nosso pastor João, que ele costuma falar repetidas vezes: procurem atrair a presença como igreja, porque uma igreja que atrai a presença vai atrair as pessoas. A presença de Deus vai trazer pessoas, porque aonde tem a presença de Deus, as pessoas ficam. Porque a presença de Deus, ela nos envolve, nós queremos a presença. A presença de Deus, ela muda, nós chegamos de uma forma e saímos de outra, porque a presença, ela tem esse poder. Devemos então atrair a presença quando nós oramos. Devemos atrair a presença quando nós estamos adorando. Devemos atrair a presença quando nós estamos lendo a palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14 e 15. Aqui Deus, Ele estava indignado com o seu povo, numa conversa, num diálogo com Moisés. Deus disse: Moisés, eu vou enviar o anjo, eu vou dar a vocês vitória, eu vou dar a vocês provisão, mas eu não vou com você, eu não vou com esse povo. E Moisés, ele disse: Deus, em outras palavras aqui parafraseando, o anjo é muito bom, a vitória é muito boa, a provisão é necessária, mas se o Senhor não estiver, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não for, se a tua presença não vai comigo, não vai conosco, eu não irei. E olha o que Deus responde: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A presença, ela traz descanso. Quantas pessoas que elas estão angustiadas, atribuladas, não conseguem descansar, não conseguem ter o alívio, porque falta a presença. A presença de Deus, ela traz consigo um descanso, um refrigério. A palavra de Deus diz: o refrigério pela presença do Senhor, o desfrute da paz pela presença do Senhor. E lá no Salmo 16:11, a palavra de Deus, concluindo aqui, ela vai dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não importa qual seja a nossa condição, não importa se você chega na presença carregado, com muitas necessidades, muitas vezes amargurado, chateado, cansado, triste. Não importa qual é a condição ou como você chega na presença para buscar a Deus, se você buscar a Deus de todo o seu coração, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua condição. Você chega na presença de Deus de uma forma e você se levanta nesse momento de busca a Deus totalmente diferente, consolado,
animado, encorajado, alegrado, porque a presença de Deus tem esse poder, o poder da presença de Deus. Nós vamos aqui agora praticar. Nós vamos aqui praticar aquilo que nós ouvimos. Nós vamos aqui clamar pelo poder de Deus, pela oração. Nós vamos aqui, nós aprendemos sobre o poder da presença. Nós vamos praticar a presença. Nós vamos investir o nosso tempo aqui em adoração, nos enchendo da presença. Talvez antes de você se encher da presença, você vai ter que se esvaziar. Eu não sei como que está o teu coração, como que estão os teus pensamentos, como está a sua vida, quais são as suas demandas. Quem sabe antes de você se encher, você vai ter que colocar diante de Deus a tua angústia, a tua preocupação, a tua tristeza, a tua necessidade. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar a Deus agora. Nós vamos buscar a Deus agora orando. Nós vamos buscar a Deus agora adorando o Senhor. Vamos investir esse tempo. Você pode ficar de pé nesse momento. Você pode fechar a sua Bíblia. E nós vamos declarar. Eu quero que você comece a procurar pela presença do Senhor. Comece a procurar pela intimidade. A palavra de Deus vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer os seus caminhos. Então nós estamos aqui com esse propósito de buscar mais do Senhor. Vamos lá. Eu quero que você aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a dar o seu coração ao Senhor. Dê o seu coração. Entregue tudo a Ele nessa hora. Vamos lá. Fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Se você quiser dobrar
sei, porque